O balanço, para já, é bastante positivo, não é? E tem vários fatores que nós podemos evidenciar. Um deles é o facto de, há 22 anos, na realidade, que nós trazemos cinema de animação a um público que vai sendo crescente. E desse público crescente, gostava sempre de, ou gosto sempre de destacar, o público mais infantil, ou seja, o público da monstrinha, que é um público que depois, deformado, digamos, em ver cinema de animação, acaba por passar a ser um público também da monstra, ou pelo menos muitos deles, não é? Ou seja, ao nível daquilo que nós podemos chamar da criação de novos públicos, é sem dúvida uma das grandes apostas ganhas deste festival. E depois há também o facto de termos anualmente trazido novas cinematografias ao conhecimento das pessoas, termos-lhes proposto novas formações, sabemos que há pessoas que, por causa das formações da monstra, acabaram por passar para formações superiores em termos de cinema de animação. Sabemos também que há muito cinema de animação português espalhado pelo mundo e visto pelo mundo fora, porque a monstra levou o cinema português, neste momento, a mais de 291 cidades nos 5 continentes. Ou seja, a aposta da monstra, para além de ter sido ganha na cidade de Lisboa, no país, enquanto naquilo que é o nosso trabalho também de disseminação do festival e do cinema de animação fora de portas de Lisboa, é também, ou tem sido também, uma aposta ganha naquilo que é a internacionalização, não só do nosso trabalho enquanto festival, mas essencialmente do trabalho dos nossos colegas realizadores de cinema de animação português, que, diga-se já à partida, nos deixam sempre muito bem colocados e somos facilmente reconvocados, porque é um cinema de animação que tem uma aceitação mundial fabulosa, porque estamos perante grandes autores, grandes temáticas, grandes filmes que são realizados em Portugal, durante também este trajeto dos 21 anos do Festival Mostra. Este festival tem esta característica que eu diria quase, eu acho que deve ser o festival, em Portugal é de certeza, mas no mundo é talvez um dos festivais que mais filmes apresenta em cada edição. E essa quantidade tem sempre a ver com alguma dificuldade que às vezes temos, e temos que o dizer publicamente, em pôr de parte obras que nós achamos fantásticas e que dizemos assim: pá, não podemos deixar este filme de fora, vamos ter que o mostrar. E como isso acontece muitas vezes ao longo da preparação e da programação de cada edição do festival, acabam por se acumular muitos filmes que nós achamos importantes mostrar às pessoas. E nestes importantes, eu diria que eles dividem sempre em 3 grandes capítulos. O capítulo do país convidado, do qual, para a maioria dos países já convidados, nós fizemos a maior retrospectiva alguma vez feita, nem mesmo no próprio país, dessas cinematografias, e está a acontecer isso, por exemplo, agora com a Bulgária, mais uma vez. Nunca a Bulgária pôs tantos filmes juntos ao mesmo tempo numa mesmo conjunto de sessões. Depois tem o outro lado das competições, ou seja, o festival traz anualmente muitas estreias mundiais, muitas estreias nacionais na sua programação. Nós temos a sorte de estar num período do ano em que as escolas fecharam, os primeiros trabalhos escolares, os trabalhos de final de ano dos grandes realizadores também ficaram prontos, e então temos a possibilidade de estrear muitos filmes em termos nacionais, pelo menos, e muitas vezes em termos mundiais até. E depois tem o outro lado, que é o lado das retrospectivas, onde nós, entre os filmes históricos, os filmes documentais, os filmes mais ligados à questão da música, seja através do jazz anime, seja através do clipe anime, seja os filmes mais sensuais, que nos levam para emoções mais íntimas do nosso corpo, são programações que nós anualmente queremos que elas cresçam, por um lado, e depois também deixem com o público essa ânsia, esse querer voltar a ver novos filmes de animação diferentes daquilo que é o normal que é visto no cinema comercial. Este tema surge porque há sempre um debate, sempre que surge qualquer tecnologia nova,
achamos sempre que ela vai ultrapassar as tecnologias existentes. Não é? Quando aparece, se calhar, a imprensa, achamos que a escrita acaba, quando aparece a fotografia, que achamos que a pintura acaba, quando aparece o cinema, achamos que a fotografia acaba, etc, etc, não é? E quando aparece o cinema digital, parece, ou no caso do cinema de animação muito especificamente, parece que tudo o que é analógico, o desenho, o recorte, as marionetas, vai desaparecer. E antes pelo contrário, e há inclusivamente aqui duas valências interessantes, que é, por um lado, muitas vezes a mistura de ambas as tecnologias, se nós quisermos chamar, a mais analógica e a digital. A analógica não se perde, ou seja, na nossa programação temos filmes fabulosos como a Viagem, da Florence Miai, que é um filme todo desenhado à mão com tinta sobre um acrílico iluminado por baixo, um filme fantástico, muito bonito, uma longa-metragem ainda por cima. Temos o Bob Cuspe também na nossa competição, um filme brasileiro feito em marionetas. Na nossa abertura vamos fazer a antestreia de um excerto do filme do Nuno Beato, Os Demónios do Meu Avô, todo feito também em marionetas animadas, naquilo que se vulga chamar o stop motion, ou seja, aqui, para além de termos muitos filmes também em desenho, mas onde eu queria chegar também era que muitos dos filmes digitais, 2D ou 3D, eles não existem sem haver o desenho, sem haver o recorte, sem haver a colagem, ou seja, o chegar às personagens, mesmo as modeladas digitalmente, elas passam muitas vezes, ou 90% dos casos, por uma modelação à mão sobre uma folha de papel antes de verem o computador. Ou seja, estamos a falar de tecnologias que vivem muito bem uma com a outra e, digamos, este debate ou esta nossa chamada de atenção serve para dizer isso mesmo. Não temos dúvida que nenhuma vai matar a outra e que ambas vão viver e vai depender apenas do gênio de quem as utiliza para que os filmes nos toquem mais ou menos. É verdade, o leste europeu, aliás, nós crescemos um pouco com o Vasco Granja, que homenageamos no nosso prémio para o melhor filme português, a ver muito cinema muito bom. Eu acho que, mas pronto, e muito dele vinha dos países de leste que nós conhecíamos menos, naturalmente conhecíamos algumas cinematografias europeias, e especialmente a norte-americana, não é, com enormes e fantásticos desenhadores e animadores, aquilo que nós tentamos fazer no festival não é propriamente dar um destaque mais a uma região do globo ou outra, mas tentar também anualmente, e aproveitando alguma efeméride que aconteça em cada um desses países, ou não, trazer uma cinematografia diferente. E este ano, no caso da Bulgária, é também uma descoberta que para nós, de uma forma mais aprofundada, aconteceu há 5, 6 anos atrás, quando começamos a descobrir que há uma vanguarda dos anos 60, dos anos 70 e que continua até aos dias de hoje, muito forte e muito interessante, a realizar filmes de animação que jogam e que interagem muito bem com todo o movimento artístico que nós conhecíamos mais no Sul. E nesse aspecto é interessante pronto, e é o desafio que nós queremos com esta programação, quase 80 filmes da Bulgária, que é deixar também aos espectadores um conhecimento de uma cinematografia que conhecemos menos, mas que vale a pena ver e que não fica atrás de muitas outras que já mostramos e que vemos com alguma regularidade também noutros ecrãs. Mais uma vez, está muito bem representado. Nós vamos até, inclusive, fazer a estreia mundial de alguns filmes. Lembro-me do caso do Homem do Lixo, por exemplo, da Laura Gonçalves, uma produção do BAP, do Porto, do Estúdio de Animação, e que é um filme, que é um documentário também, mas ao mesmo tempo que é um filme que nos vai confrontar com as nossas próprias memórias e até com muitas coisas que certeza vivemos, se não na nossa família, nas famílias que nos são vizinhas. Sei lá, temos um filme também muito interessante que nos fala, que nos conta
a história da cigarra e da formiga, mas não põe a formiga como uma vítima ou como uma personagem menor, antes pelo contrário, as pessoas que fazem arte são muito importantes e esta personagem é uma artista, canta e o seu cantar também nos embala e faz com que trabalhemos com mais encanto e com mais facilidade. E este filme do Francisco Lança é muito interessante a forma como ele aborda e reolha, digamos, esta história tradicional da cigarra e da formiga. E, portanto, e depois há mais uma série do Bruno Simões, a boneca do Kafka, o filme para falar em nomes mais conhecidos, do Pedro Serrazina, de quem vamos passar um videoclipe para uma música do Rodrigo Leão, sei lá, um filme também que do Paulo Monteiro, que nos fala da história do assassinato no Porto de uma transexual e, mais uma vez, o cinema de animação a contar de uma forma também diferente, mas ao mesmo tempo também muito profunda, as questões da nossa sociedade e do dia-a-dia. Pronto, ou seja, também o cinema português a dar-nos esses olhares todos, do documentário, do olhar daquilo que é a nossa sociedade, mas também um olhar artístico e um olhar daquilo que é, pode ser do nosso encantamento apenas, porque são objetos de arte muito bonitos e muito tocantes e muito sensibilizadores. Sim, a Monstrinha tem mais uma vez, a Monstrinha tem estes dois momentos, que é o momento fora de Lisboa, em que nós enviamos para muitas escolas que nos solicitam filmes de animação, para as várias faixas etárias, ou seja, para o pré-escolar, para o primeiro ciclo, segundo ciclo, e depois uma sessão especial para o pessoal mais adolescente, com a geração M, não é? Que também fica dentro deste bloco mais escolar, chamado Monstrinha, e depois, aqui no Cinema São Jorge, durante o festival, todos os dias, de manhã e à tarde, muitas sessões, muitas delas cheias, que trazem, as escolas que trazem centenas, para não dizer milhares de crianças. Neste momento já ultrapassamos as 20.000 crianças que vão ver filmes de animação com a Monstrinha, que tem esta característica também, que é um espaço de formação de públicos e para isso nós dobramos todos os filmes. Não passamos a versão original, mas com voz em português, porque achamos que crianças de alguma tenra idade não podem perder tempo a ler legendas, porque senão perdem a ação, perdem a estética, perdem a história que o filme conta. E essa também tem sido uma preocupação grande desde há muitos anos, que é os filmes devem ser vistos enquanto obra cinematográfica e temos que olhar para o ecrã com toda a atenção e não perder uma boa parte dessa atenção a ler legendas. E isso também tem sido uma diferença e uma marca do festival e que faz com que anualmente nós tenhamos esta parceria fantástica com dezenas, melhor, centenas de escolas do país inteiro e a quem sempre agradecemos por esta troca que é virem à Monstrinha e connosco, digamos, também sentirem aquilo que é o valor e a qualidade dos filmes que nós programamos. É verdade, este ano a Monstra à Solta vai mais uma vez andar a monstra cinematográfica em Portugal, depois de acabar o festival e depois também pelo mundo, e já temos coisas fechadas com vários países, nomeadamente com a África, com Moçambique, com Cabo Verde, por exemplo, para dar dois exemplos, a África do Sul também, pronto, para além de muitos países europeus, na Ásia também, com os nossos amigos do Japão, estamos a fechar também coisas com Sydney, na Austrália, ou seja, um pouco o mundo inteiro nesta troca que fazemos anualmente, que é com cinema de animação. E depois há um outro lado, que é a nossa aplicação especial de realidade aumentada, que também de alguma forma vai levar ao mundo inteiro, ou pode levar ao mundo inteiro, através desta tecnologia e desta nova forma também de
compormos o espaço, que é através da realidade aumentada. Quem tiver no seu telemóvel a nossa aplicação, e é fácil, a Minha Monstra, baixá-la, é gratuita, e a partir daí pode construir um espaço cénico onde a monstra, a monstrinha, algumas personagens que vêm da mitologia e das lendas búlgaras e de outras que foram criadas pela Anloop, que é a nossa parceira neste projeto, podem criar em qualquer sítio da cidade, na sua casa, em qualquer sítio do mundo, podem criar o seu espaço cénico, fotografar-se e enviar essas fotografias, porque nós não só vamos gostar de as ver, mas até gostávamos de premiar algumas, oferecendo bilhetes aos melhores artistas, digamos assim. Para mim, o desejo do cinema de animação é que ele continue, como já acontece atualmente, continue a ser um espaço de encontro, de amizade e um espaço de luta contra tudo aquilo que tem a ver com as coisas menos boas da vida, os desencontros, chamemos-lhe assim, que tanto podem ser guerras como podem ser outro tipo de confrontos, e aquilo que nós sabemos pela nossa prática e pelas pessoas que conhecemos, é que a guerra e a arte em geral é o primeiro passo para que nós nos conheçamos melhor, para que nós não tenhamos medo do outro e que dialoguemos mais facilmente com eles de uma forma fraterna e de uma amizade, sabendo que cada um de nós tem a sua diferença, mas que essas diferenças, que são essas diferenças que nos unem e não que nos desunem. E a arte é, sem dúvida, a união pela diferença. Muito obrigado. Obrigado.